Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente, irmãos, para compartilhar uma palavra poderosa, uma mensagem que Deus tocou muito forte no meu coração. Eu estava aqui orando, meditando e o Espírito Santo falou comigo de forma clara, de forma direta, que muitos de vocês estão esperando por promessas de Deus que ainda não se cumpriram. E aí, na maioria das vezes, vocês têm ficado desanimados, vocês têm se esmorecido diante da caminhada, porque realmente não é fácil, irmãos. Eu já tive que esperar por muito tempo pelas promessas e muitas vezes eu realmente desanimei, eu cansei e eu precisava muito de uma palavra, de uma direção. Mas na hora certa, Deus usava uma pessoa para falar comigo. E eu creio que hoje Deus está me usando e vai me usar para te encorajar também. Amém? Deus também já usou muito a palavra dele diretamente na Bíblia. E eu creio que esta palavra também vai falar ao seu coração. Amém? Olha, nós vamos começar aqui hoje, mas antes eu quero contar para você qual a diferença entre fé e esperança. São duas coisas que você tem que ter na sua vida. Fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, a fé é a coisa mais importante na vida do cristão. A segunda coisa é a esperança. E talvez você está perguntando aí, mas pastor, o que seria fé e esperança? Qual que é a diferença? Eu vejo dessa maneira, irmãos. A fé é quando você abre as portas para que as promessas de Deus cheguem na sua vida, para que os milagres alcancem você. Mas é a esperança que vai manter a porta aberta até que as promessas se cumpram. Amém? Isso porque existe o tempo da promessa, mas existe o tempo do cumprimento da promessa. E Deus, ele faz tudo no tempo perfeito. Deus não é movido pelas emoções. Não adianta você ficar esperneando, você ficar se lamentando, achando que isso vai tocar o coração de Deus ao ponto dele querer adiantar as coisas. Ele não vai fazer isso. Deus é Deus. É você que tem que mudar o seu coração. E Deus, muitas vezes, ele permite que a gente se canse, que a gente chegue ao limite para que ele abra as portas. Justamente para ele mostrar que ele é Deus e que tudo foi pelas mãos dele. Não fomos nós, não foi a nossa força, o nosso entendimento. Não, foi a mão de Deus. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho, aquele povo estava no limite. Eles estavam com as carruagens de Faraó lá atrás para matá-los e eles estavam de frente de um mar intransponível. E foi então que Deus deu a próxima direção. Moisés, estenda o cajado e eu vou abrir o mar. Irmãos, eu tenho experiências incríveis de livramentos de Deus. No momento que eu estava no limite, foi a hora que Deus começou a fazer algo na minha vida. Da mesma forma, na sua vai acontecer a mesma coisa. Talvez hoje é o seu limite. Talvez hoje você chegou aqui, não tem mais força, não tem mais nem mesmo esperança, nem fé. Mas Deus, ele vai mudar a sua história. Amém? Olha, vamos lá. Eu quero te pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. É só você clicar nesse botão aqui, ó, inscrever-se. Quando você fizer isso, vai aparecer um sininho. Dá uma olhadinha aí. Clique também nesse sininho e selecione a opção todas. Tem que selecionar essa opção para você receber todas as vezes o vídeo no seu celular, tá bom? E eu peço também que você ajude seus familiares a fazer a mesma coisa, porque eu sei que muitas pessoas acabam não sabendo como receber uma oração, uma palavra de ânimo todo dia. E você pode ser um instrumento do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que a maioria de nós conhece um pouco da história de Abraão. A Bíblia fala que Deus escolheu um homem chamado Abraão e mandou ele sair da terra dele, do meio dos seus parentes, e Deus fez uma promessa muito maior. E eu vejo que Deus faz assim com a gente também. Deus nos promete coisas tão grandiosas justamente para a gente depender dele e não confiar em nós mesmos. E Deus falou a Abraão, você vai ser pai de multidões, você vai ser o pai na fé, você vai ser aquele que vai começar uma grande nação. Só que tinha um porém, irmãos. Abraão, ele já estava ficando velho e a sua esposa, para piorar a situação, ela era estéril, ela não podia gerar filhos. E aí o tempo foi passando e aquela promessa, irmãos, vamos ser sinceros, era absurda. Era impossível de acontecer aos olhos humanos. E aí o que aconteceu? Em Gênesis capítulo 15, aqui Deus falou, olha, você vai ser pai de multidões e não vai ser através de outra pessoa, será através de você. E aí, irmãos, no capítulo seguinte, a esposa de Abraão, ela começou a duvidar. Ela começou a achar assim,
talvez foi coisa da nossa cabeça, talvez, sei lá, talvez Deus errou o endereço, porque eu já sou velha, eu já estou com quase 90 anos, eu não posso jamais ter um filho e eu ainda tenho essa doença, esse problema no meu corpo que eu não posso gerar filhos. E aí ela falou para o seu esposo: Abraão, faz o seguinte, sabe essa mulher que trabalha com a gente, essa serva egípcia? Deita com ela, porque eu não posso te dar aquilo que Deus prometeu, então eu estou sendo uma pedra de tropeço. Irmãos, eu imagino a batalha espiritual que esta mulher estava enfrentando, porque além de se sentir humilhada, ela achava que ela estava atrapalhando Deus de cumprir as promessas dele. Eu sei que tem pessoas aqui que muitas vezes acham que são uma pedra de tropeço na vida dos outros, porque parece que o problema está com você. Mas deixa eu te dizer, isso é mentira do diabo, é seta do inimigo, não aceite isso na sua mente. Você é uma bênção, Deus ele te ama, ele te escolheu, amém? E aí ela falou para Abraão tomar essa decisão. Ele foi lá, se deitou com esta mulher chamada Agar, e dessa relação nasceu um menino chamado Ismael. Naquele momento, Abraão ficou muito feliz porque ele pensou: resolvemos o problema, acabamos com o nosso sofrimento. Irmãos, quando a gente decide fazer a nossa vontade, até vem um sentimento de alegria, de liberdade. Parece que a gente realmente conseguiu resolver o problema. Na verdade, eles estavam só começando. Lembra do filho pródigo? Ele decidiu fazer do jeito dele e ele falou para o pai: eu quero a minha parte da herança. E ele sentiu uma sensação de liberdade incrível. Eu já ouvi testemunhos de pessoas, irmãos, que saíram da igreja e eles se afastaram dos caminhos de Deus e eles falaram: olha, foi a melhor sensação do mundo, por incrível que pareça. Por quê? Eles sentiram que não precisavam de mais regras, eles não tinham limites mais. Só que, irmãos, quando a gente vai no nosso livre-arbítrio, a gente quebra a cara. E aí essa pessoa que contou esse testemunho, ela disse que depois de 20 anos foi que ela voltou para os caminhos de Deus. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que se afastaram, às vezes levam uma vida inteira, até elas chegarem no fundo do poço e elas reconhecerem que nunca deveriam ter saído da presença do Senhor. Então não faça isso, porque o preço pode ser alto demais. Às vezes é um preço que você leva para a vida inteira, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando nasceu o filho de Abraão, através daquela serva egípcia, sabe o que aconteceu? Aquela mulher começou a achar que ela era a herdeira de Deus. Ela gerou um filho que agora seria o herdeiro da promessa. Só que aí Deus falou com Abraão: Abraão, esse menino não é o herdeiro da promessa. Eu não falei que seria através de você e de Sara, a sua esposa? Pois será assim. Irmãos, a Bíblia diz que naquele momento Abraão, ele teve que abandonar o seu primeiro filho. Sabe por quê? Porque estava tendo uma contenda muito grande. A serva queria ser a herdeira da promessa e ela estava brigando com Sara mês após mês, ano após ano. Estava dando uma briga muito grande. E ela então foi mandada embora junto com o seu menino. E a partir daquela situação tão difícil foi que Deus falou com Abraão novamente. E então, no capítulo 17, Deus falou: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Pare de ficar duvidando da promessa, anda comigo e eu vou te capacitar. E aí, irmãos, o tempo passou e então chegamos no capítulo 18 de Gênesis. E nesse capítulo, a Bíblia diz que 3 anjos foram visitar Abraão e Sara e com certeza eles estavam desacreditados porque já tinha passado tanto tempo. Abraão já estava com quase 100 anos e Sara já estava com quase 90 anos. Então, naquele momento, os 3 anjos trazem uma notícia maravilhosa. E eu quero ler para você o que está escrito. Gênesis 18, versículo 9. E eu quero orar especificamente também para você, mulher que não consegue gerar filhos. Eu creio que hoje vai ser um dia especial. Nós vamos orar daqui a pouco. Olha só o que os anjos disseram para Abraão. Abraão, onde está Sara, a sua mulher? E ele disse: está ali na tenda. Então disse o Senhor: eu voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, ela riu consigo mesma quando ela pensou: depois de já estar velha e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá
um filho. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para você. Olha que interessante. Aqui Sara, irmãos, ela simplesmente duvidou novamente da promessa. Ela já tinha visto que não deu certo fazer com as suas próprias forças, querer resolver tudo do seu jeito, e mesmo assim ela continuou duvidando. E aqui aconteceu algo muito interessante. Quando os anjos estavam ali dando recado para Abraão, Sara estava lá na tenda, atrás da porta, ouvindo tudo que eles falavam, e ela começou a duvidar, ela começou a rir. E então aqueles anjos disseram: olha, já que ela riu, o filho de vocês se chamará Isaque, que significa risada. E ele então disse para Abraão: Abraão, será que existe alguma coisa impossível para Deus? Mas irmãos, o que eu quero falar com vocês é sobre a frase que Sara disse quando ela começou a duvidar. Sabe o que ela disse? Enquanto ela ria: será que eu ainda terei esse prazer na minha vida? Talvez você está aqui me ouvindo, você já se perguntou isso alguma vez. Será que eu ainda teria a capacidade de ver com os meus próprios olhos a promessa de Deus se cumprindo? Irmãos, esse é o nosso Deus. Eu costumo dizer o seguinte: quando você olha para alguma coisa e você pensa assim: ai, seria muito bom para ser verdade, seria bom demais se desse certo, saiba que é exatamente isso que Deus quer te dar. Amém? A Bíblia diz lá no Salmo 34 que quando você se deleita na presença do Senhor, quando o seu prazer está nas coisas de Deus, Ele concede os desejos do seu coração. E eu creio que hoje Deus, Ele vai começar uma nova história na sua vida. Você vai começar a crer e esperar pela promessa como você nunca fez. E você vai ver que os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Amém? Eu poderia passar horas aqui contando tudo que Deus já fez na minha vida e ainda está fazendo. E você vai ficar maravilhado, porque não é na minha força, não sou eu que faço acontecer, mas é Deus. E aí talvez você se pergunte: mas pastor, o que eu tenho que ficar fazendo? O que eu devo fazer enquanto eu estiver esperando pela promessa? Meu irmão, você não vai duvidar, simplesmente isso. Não duvide. Alimente a sua fé, porque o papel de Deus é fazer o milagre. O seu papel é alimentar a sua fé e a sua esperança. Então, aguente um pouco mais, continue crendo, e você vai ver com o tempo que Deus fará tudo cooperar para o seu bem e que as promessas dele são incomparáveis. Amém? E o interessante é que depois disso, realmente, 9 meses depois, aquela mulher estava grávida, nasceu Isaque, e a partir dali nasceu uma nação futuramente, que veio ser a nação de Israel. E aquele outro filho que Abraão teve, a partir dali gerou uma geração que é a geração dos árabes, na maior parte os muçulmanos. E hoje existe esse conflito, entre muçulmanos, judeus, porque eles querem disputar a terra de Jerusalém, porque eles acham que, os muçulmanos acham que a terra pertence a eles. Os judeus dizem: não, a terra é promessa do Senhor para nós. Então, irmãos, aí a gente vê a consequência do pecado, que pode durar gerações. Por isso, tenha muito temor de Deus no seu coração. Não tome decisões precipitadas. Eu sempre tenho esse temor, sabe? Quando eu penso em fazer alguma coisa errada, eu sempre penso: isso pode influenciar não só a minha vida, mas a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos e por aí vai. Por isso, o contrário também acontece quando você pensa: eu vou obedecer a Deus, porque eu creio, vai refletir nos meus filhos e nas próximas gerações. E aí, com certeza, o seu legado vai ser passado de geração em geração. Amém? Olha, se você foi tocado por essa palavra, deixa aqui uns comentários: Deus tocou o meu coração hoje. Ou então você escreve assim: eu creio nos milagres de Deus. E você vai ver que Deus vai confirmar a sua fé. Porque aquilo que você confessa com a sua boca, aquilo que você crê no seu coração, Deus, Ele honra. Deus é fiel, irmãos. Glória a Deus. Então, se você puder, eu quero orar com você agora. E no final, eu peço que você clique no botão compartilhar e envie para os seus amigos e familiares que precisam de uma palavra de encorajamento. Glória a Deus. Vamos orar então. Feche os seus olhos e eu quero interceder por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti neste momento e eu quero Te agradecer porque essa é uma porta que o Senhor abriu e milagres têm acontecido para a honra e glória do Teu nome. Não é na minha força, não é na minha capacidade, mas é pelo Teu poder. Jesus, eu Te peço neste momento que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida deste homem e desta mulher.
Quantos agora, meu Pai, estão esperando, estão chorando, meu Deus, porque eles não conseguem mais acreditar que algo de bom pode acontecer. Eles se cansaram ao longo da caminhada, Senhor. Eles não suportam mais tanto sofrimento, tanta injustiça, humilhação. Oh, Jesus, mas eu creio na honra, na dupla honra que o Senhor tem para os seus filhos. Jesus, não deixe o teu povo desamparado. Não deixe a gente, meu Pai, ficar sem esperança, sem fé, porque é isso que move o nosso coração. Oh, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida deste empresário que não sabe mais como resolver as contas, não sabe mais como administrar, conduzir aquilo que o Senhor deu para ele. Jesus, abençoa este homem, abençoa também esta mulher que muitas vezes fica gastando horas e horas pensando como eu vou sair dessa situação. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor está estendendo as Tuas mãos de poder sobre nós hoje. O Senhor está nos capacitando, nos fortalecendo. Pai, eu oro também por esta mulher que não consegue gerar filhos. Pai, eu já recebi tantos testemunhos de mulheres que foram curadas nessa área, que tiveram filhos nos seus braços depois de uma oração. Pai, eu te peço, faz mais uma vez. Opera, Jesus. Abre a madre. Faz com que esta mulher seja alegre mãe de filhos e que elas possam testemunhar para todo mundo ouvir que o Senhor é fiel, que o Senhor é Deus de livramento, o Deus que faz milagres acontecer. Oh, meu Pai, nós muitas vezes não temos para onde correr, nós só podemos estar no centro da Tua vontade. E neste momento, Pai, eu intercedo, eu levanto as mãos para todos aqueles que se sentem solitários na caminhada, todos aqueles que estão se sentindo sozinhos, encurralados, nem a família apoia, meu Pai. Ó Deus, estende a Tua mão, fortalece, Pai, o cansado, dá forças ao que não tem nenhum vigor. Jesus, nos ajude, Pai, a acreditar e continuar acreditando, e que o Senhor capacite para que todos nós aqui estejamos firmes nessa corrente de fé, de oração, que a gente não venha desanimar diante das afrontas, das humilhações, das mentiras do diabo. Que o Senhor, meu Deus, nos conduza à terra prometida, que é a eternidade com Jesus. Mas eu creio também, meu Pai, que ainda nessa terra nós veremos a bondade do Senhor. Nós veremos a mão do Senhor agindo em nosso favor. Porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Teu nome será glorificado através de nós. E muitas pessoas verão e elas saberão que o Senhor é conosco, que o Senhor é quem operou todas essas coisas. Pai, nos ajude a mantermos firmes a esperança até que tudo se cumpra, até que a Tua vontade seja feita na nossa vida e na nossa família. E eu oro também, Pai, por essas pessoas que estão doentes, enfermas. Eu repreendo toda enfermidade, tudo aquilo que tem causado dor, mal, tem causado aflição na vida dessas pessoas está caído por terra em nome de Jesus. Senhor, Tu me deste autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios e nesse momento eu expulso também todo o mal, todo ataque do inimigo, toda opressão maligna está repreendido em nome de Jesus. Demônio que tem causado ansiedade, tristeza profunda na alma, eu repreendo agora em nome de Jesus. Saia todo mal em nome de Jesus. Pai, nos dê a Tua paz, a Tua esperança e que essa semente que foi lançada no nosso coração hoje traga muitos e muitos frutos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso.
você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.